Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do programa do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. Teremos hoje o privilégio de conversar com o professor da Universidade de Brasília, Ivan Marques de Toledo Camargo. Vamos revisitar a sua formação e destacar a sua atuação como reitor da Universidade de Brasília. Vamos discutir as prioridades da educação e os desafios das universidades públicas no Brasil. Vamos também conhecer a experiência de nosso convidado e a importância da Casa do Brasil na França. Nosso convidado é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília e obteve seu mestrado e doutorado no Institut National Polytechnique de Grenoble, na França. Na Universidade de Brasília, desde 1989, exerceu importantes funções: chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, vice-diretor da Faculdade de Tecnologia, decano de graduação e o primeiro reitor formado pela UNB. Durante 2 anos, trabalhou na Agência Nacional de Energia Elétrica. Recentemente, foi o diretor da Casa do Brasil na França. Desenvolveu pesquisas na área de engenharia elétrica, notadamente em sistemas elétricos de potência e máquinas elétricas. Tem expressiva produção científica, com 20 trabalhos em revistas especializadas e um livro. Orientou 21 teses de mestrado e uma de doutorado. Recebeu inúmeras homenagens, das quais eu destaco: paraninfo e homenageado de várias turmas da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, oficial da Ordem do Mérito Militar, oficial da Ordem do Rio Branco e Chevalier de la Légion d'honneur, concedida pelo governo da França. Gostaria de destacar que a implantação do movimento 2022, O Brasil que Queremos, foi realizado em 2015, através de um ato do então reitor Ivan Camargo. Muito obrigado, professor Ivan Camargo, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação acadêmica. Professor Isaac, muito obrigado, um prazer estar aqui de novo na TV Suprem, conversando com você, conversando nesse programa de entrevistas, de bate-papo. Uma honra ter sido convidado. Revisitar um pouco a minha formação, tem que se falar da UNB. Entrei em 78 na UNB como aluno de Engenharia Elétrica, encantado com aquele mundo da nossa universidade, com aquelas possibilidades que a universidade nos abria, aquela diversidade de escolhas que a gente tinha, que está mais restrita agora, aumentou muito o número de alunos, o nosso currículo, que foi uma referência mundial, agora está amarrado, está um pouco mais difícil, mas eu gosto muito de registrar isso aí, assim, o encanto que tive pela matemática, a matemática lá, aquele grupo de professores da matemática da nossa universidade, que você conhece bem, Isaac? São brilhantes, citar alguns, o Geraldo Ávila, eu tive o privilégio de ter sido aluno do Geraldo Ávila e tantos outros. E depois na própria engenharia, essa formação, e aí assim a formação do engenheiro, minha formação, hoje fala-se muito de uma tentativa de uma formação multidisciplinar, uma formação humanista, e eu acho que eu completei essa formação indo para a França. Fiz mestrado e doutorado na França, inicialmente em Grenoble, onde tem um laboratório muito bem equipado, professores muito capacitados, e o meu orientador, por coincidência, mudou para Paris. Eu passei 2 anos em Grenoble, 2 anos em Paris, então foi um período muito agradável, onde, olha só, eu estudava as equações diferenciais das máquinas elétricas e me divertia, achava aquilo muito agradável. Eu acho que, de uma forma resumida,
é essa a minha formação. Depois você não para nunca de se formar, né? Vai estudando, vai se formando com a vida, não é? Aprendendo algo a cada dia. Né? A cada dia. Tem que ter a capacidade, né, de continuar entusiasmado, né, e aprendendo. Isso. Professor Ivan, no período de 2012 a 2016, foi o reitor da Universidade de Brasília. Poderia mencionar a importância desse cargo e destacar alguns episódios como reitor? A importância do cargo de reitor é absolutamente desproporcional a essa carreira que eu te falei, né? Aconteceram coisas na universidade, dificuldades daqui e ali, e como você falou, eu fui decano de graduação, tive uma atuação, né, na administração da universidade, me dediquei bastante à parte administrativa. Em um determinado momento, um grupo lá se reuniu para o ser reitor, mas é um cargo de uma dignidade, de uma expressão nacional desproporcional. Então, eu tenho, né, uma honra muito grande de colocar isso no meu currículo, de ter sido, né, o primeiro aluno, né, que me transformei em reitor. Eu meio que me auto-intitulo de um reitor improvável, porque eu não atuava politicamente, não era do sindicato, eu tinha uma atuação um pouco mais administrativa, e o fato é que acabei sendo eleito, né, pelo processo, né, nosso processo lá como reitor. A atuação do reitor, o dia a dia do reitor, eu achei meio duro, sabe? Achei assim, desafios muito grandes, a cada dia uma surpresa, a falta de dinheiro, as questões pessoais, né? Passa sempre muito por isso, né? Você cuidar das pessoas, e todo dia uma surpresa. Mas assim, guardo com saudades, e você estava presente, daqueles nossos encontros que a gente falava do futuro. Você estando na universidade, você tem a oportunidade de chamar intelectuais do mundo inteiro. E você tem essa história de você conversar com eles, ouvi-los, né, saber para onde que vamos, para onde... Então, aqueles seminários que eram organizados lá no auditório da reitoria eram momentos que me davam, né, uma satisfação muito grande, que tirava, né, da batida, né, do dia a dia, da burocracia, da universidade, das dificuldades, né, tentar resolver os problemas, tentar fazer com que a universidade avance. A universidade depende muito mais dos estudantes, é claro, né, do que da administração. Se a administração atrapalha pouco, a universidade deslancha, vai muito bem. Eu costumo, nas minhas palestras, exibir uma foto do caro amigo Ivan Camargo junto com o professor José Geraldo de Souza Júnior. E recentemente eu estive em São Paulo num evento do Instituto para a Valorização do Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo e exibi essa foto no dia em que nós inauguramos os retratos de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro na sala de atos. E eu aponto com os dois reitores de que você que sucedeu ao José Geraldo de Souza Júnior continuou com as iniciativas anteriores como exemplo para que novos reitores possam seguir políticas de longo prazo dentro da universidade. E a reação foi muito boa lá em São Paulo, né? Bateram até palmas na hora que eu falei isso, né? Professor Ivan, quais os principais das universidades públicas no Brasil e quais seriam atualmente as suas ações prioritárias? Olha só, eu concordo com essa história da gente dar continuidade, né? Recomeçar é muito ruim. As boas universidades do mundo, né, têm essa continuidade. Então, é fundamental que a Universidade de Brasília e as outras universidades públicas do Brasil não tenham essa polarização que nós estamos vendo na política no Brasil. Então, a continuidade, o bom trato, né? Respeitar as ideias diferentes, né? Porque eu e o Zé Geraldo, eu gosto muito do Zé Geraldo, mas eu penso diferente.
e eu tenho direito, né? E ele também pensa diferente. Então, discutir isso e dar continuidade, eu acho uma coisa super positiva na universidade. Para falar das dificuldades da universidade, eu acho que a gente precisa de um pré-requisito fundamental, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, tem que acabar com a violência. O ponto que eu mais sofri lá na nossa universidade foi agressão física, professor Isaac. Então, tem que acabar. Isso aí não tem nada justifica, num ambiente como o nosso, que algumas pessoas se julguem no direito de quebrar tudo, de entrar no gabinete do reitor com marreta, com chute. Então, esse ponto eu acho que é um pré-requisito, né? A liberdade que pregamos na universidade, a diversidade que pregamos, não admite a violência. Então, eu acho que isso é um ponto. Assim, os estudantes, jovens estudantes, eu até desculpo. Agora, velhos professores, apoiar esse tipo de ação, eu confesso que eu fiquei muito magoado, né, com esse apoio, né, vindo de alguns professores. Então, é uma coisa que eu acho um pré-requisito indispensável. Agora, eu sou um crítico, viu, da nossa universidade. Como é que eu vou dizer? Eu acho que a gente está precisando dar uma sacudida na universidade, na governança da universidade, na forma de atuar. Uma coisa que me incomoda muito hoje nas nossas universidades é a saída de talentos. Lá no meu grupo, lá no grupo da engenharia elétrica, algum tempo atrás, o nosso grande professor, Henrique Malvar, foi chamado pela Microsoft, né? O cara começa a se destacar no mundo, vem o Bill Gates e busca ele. Hoje acontece a mesma coisa. Uma boa universidade nos Estados Unidos vai tirando os nossos talentos. E isso me preocupa, né? Você perder talentos. Então, que a universidade precisa desse negócio de conseguir atrair essas pessoas. Não sei se estamos conseguindo. E eu acho que a gente precisa discutir a universidade, discutir a governança, discutir os próximos passos para não continuar caindo. Então, eu ando muito preocupado. Eu ando preocupado com os nossos conselhos. Eles se tornaram grandes demais. Pô, nós os tornamos, né? Não botamos culpa em ninguém. Talvez uma coisa um pouco mais ágil, um pouco com participação externa, uma visão externa indispensável nesse processo. Então, eu tenho várias críticas e eu acho que valia a pena essa discussão dentro das nossas universidades. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos já com essa interessante conversa com o professor Ivan Camargo. Voltamos com essa interessante conversa com o professor Ivan Camargo, ex-reitor da Universidade de Brasília. Professor Ivan, estamos falando sobre a universidade, né? Eu gostaria que analisasse a atual situação do ensino superior brasileiro, né, que inclui as universidades privadas e as universidades públicas, e quais seriam os passos para termos uma universidade realmente contemporânea. Eu lembro muito que um amigo comum nosso, assim que eu assumi a reitoria, o professor Cristóvão, que era o nosso senador, ele, na conversa que tive com ele, falou assim: Ivan, qual é a universidade que você imagina para daqui a 20 anos? Eu tomei um choque com aquela pergunta, né? E até hoje eu não sei responder. Mas eu acho que a gente tem que caminhar, ir caminhando, tentando fazer pequenas melhoras, né? E acho que não estamos conseguindo, né? A universidade cresceu muito e como eu falei, tem perdido talentos. Eu acho que essa rediscussão da governança, que passa pela rediscussão da eleição, por exemplo, para o reitor, né? Qual é o melhor processo, qual seria uma forma, me preocupa muito. A gente está fechado para a sociedade, ficar só 3 segmentos discutindo qual é o próximo reitor, uma coisa mais aberta, me parece que vai na direção correta, e acho também que conselhos com uma quantidade menor de gente, ele fica mais fácil de ser discutido. Eu gostaria, né, eu pensando assim, gostaria de formatos como algumas universidades na Europa, onde no conselho tem muito ex-aluno.
o ex-aluno ele tem muito interesse em manter a sua universidade ativa. Então, eventualmente, trazer para esses conselhos personalidades que a nossa universidade tem sobrando, pode ser que seja uma boa ideia e pode dar uma arejada nessa discussão do dia a dia da universidade. Mas precisamos discutir, precisamos melhorar, eu acho. Eu pensei que seria talvez interessante, né, aproveitando os recursos humanos que a universidade tem, particularmente dos professores aposentados e especificamente dos professores eméritos, fazer um conselho consultivo, que seria um colegiado de professores eméritos, que poderiam discutir e propor, com a experiência que eles têm, os caminhos para a universidade. Professor Ivan, recentemente ocupou a função de diretor da Casa do Brasil na França. Poderia explicar a missão dessa instituição e destacar sua atuação frente a essa instituição, que diria seria uma embaixada do Brasil na França? É mais ou menos isso, sabe? E assim, a ideia da Cité Universitaire, onde você tem casas do Brasil, da Suíça, da Suécia, da Índia, tudo junto, é uma ideia utópica lá do início do século passado. Um tal de Honorat falou assim, como é que a gente pode respeitar outras civilizações se a gente não conhece? Vamos botar todo mundo junto, vamos botar as pessoas para se conhecer. Eu achei uma ideia interessante, utópica, muito, muito bonita. Tem duas restrições, né, no estatuto da Cité, onde a Casa do Brasil se localiza. Uma é que o diretor tem que morar. Então, o diretor tem que estar lá dentro, tem que estar junto com os residentes e tal. E a outra é que não pode ser exclusivo de uma nacionalidade. 30% tem que ser de outras. Então, a Casa do Brasil tem italianos, tem de tudo, tem canadenses. Então, é uma ideia muito interessante. E o papel do diretor? Uma casa é pequena, funciona muito bem. O papel do diretor é quase uma missão diplomática, como você falou. Uma boa relação com a embaixada, claro, uma boa relação com os diretores das outras casas. E no caso da Casa do Brasil, que tem uma relação forte com a CAPES, uma tentativa de relacionamento com o mundo acadêmico. Eu adorei, viu, essa história de ser representante, chefe de missão diplomática. Eu achei que eu estava muito bem. Passei 2 anos e os estudantes, os residentes, né, são os nossos, como é que eu vou dizer, o nosso futuro, né? Os caras que estão fazendo pós-doutorado na França ou doutorado na França, apresentam os seus trabalhos. Toda quarta-feira tem uma apresentação. Então, eu fiquei sabendo o que os nossos estudantes estão fazendo na França. É muito interessante, é muito agradável. E alguns trabalhos eu achei fantásticos. Assim como outros, eu falei, nossa, não... assim, na minha visão de engenheiro, né? Aqui nós não estamos indo no caminho certo, estamos precisando melhorar. Então, é muito interessante. Então, a Cité é interessante, a Casa do Brasil é interessante. E, além de tudo, é uma obra do Lúcio Costa, né, nosso grande arquiteto, construída pelo Corbusier, então passa a ser um patrimônio da cidade de Paris, que é interessante. Vale a visita e vale a pena, né, conhecer esse projeto, viu, Isaac? Talvez fosse interessante, professor Ivan, termos Casa do Brasil em outros países também, além da França, porque isso facilitaria a internacionalização das universidades, serviria como ponte do Brasil com os países, principalmente os países centrais. Né? Sem dúvida nenhuma. Tem uma na Espanha, em Madrid tem uma que eu conheci, e tem outros arremedos de casa, né, mas que tem poucos residentes. Mas facilita muito, né? As pessoas vão por 6 meses e tal, por pouco tempo, ter uma casa. É interessante que meu pai foi para Paris em 1963, e quando chegou em Paris, eu não sabia, eu tinha 3 anos na época, fomos para a Casa do Brasil, então eu sou o primeiro diretor ex-residente da casa. Mas precisava mesmo ampliar um pouco. Foi uma ideia, inauguramos em 59, então era a época do Juscelino Kubitschek. É um projeto muito interessante, muito que podia ser ampliado. E certamente essa rede de Casa do Brasil poderia
contribuir para o entendimento e para a paz também. Fundamental, não é isso? Conhecer as outras e respeitar a diversidade é mais ou menos o que se fala, o que a gente tenta falar, né, na pedagogia, né, das virtudes, né, que vocês trabalham muito lá na UNB e aqui, né? Então, acho que é esse o caminho para o entendimento é muito, muito importante. Professor Ivan, o movimento 2022, o Brasil que queremos, pretende envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Eu tinha vontade de enviar várias. Essa nossa vida de professor tem essa vantagem também, né, Isaac? Você tem um público, né, que você tenta conversar com ele sempre. Evidentemente, nós estamos pensando no jovem brasileiro. E estamos pensando no jovem brasileiro que estamos vivendo uma situação difícil. Eu dou aula de energia elétrica há 30 anos. Eu nunca vi 5 anos seguidos sem o consumo de energia elétrica do brasileiro subir. É sempre 3%, 4% ao ano. Nos últimos 5 anos estão parados. Então a situação está muito delicada. Agora o positivo disso é que vamos melhorar. Então o meu recado é um recado de otimismo. Outro otimismo que tenho para o jovem é que, morando nos Estados Unidos ou na França, a gente vê uma sociedade muito mais organizada. Então a gente imagina, né, que talvez seja melhor morar lá. Eu digo que é o contrário, melhor é aqui, porque aqui a gente tem muito o que fazer. Um discurso que eu tenho ouvido muito, todos nós falamos, nós professores então acreditamos, né, na história da educação, o peso que se dá à educação, que é indispensável, né? A gente vê isso, a gente sabe disso. Mas a minha avaliação é que a gente está botando muita responsabilidade na escola. E a educação não é só a escola, a educação é uma coisa muito maior do que a escola. Então, a gente tem que meio que tirar esse peso, né, de rediscutir o país. Né? Um país como o nosso, com essa desigualdade, né, agressiva que a gente vê nas ruas, tem que se equilibrar um pouco mais, até para que a educação consiga se destacar. Eu gosto muito da frase de um colega meu, um querido amigo meu, Herbert Viana, um guitarrista, né, que era meu vizinho na 104, ele falava, o livro para a comida, prato para a educação. A gente precisa de dar esse prato para que as pessoas se eduquem. Então, o recado que eu teria é esse, olha, um Brasil mais educado tem que ser um Brasil menos desequilibrado. O passo, então, tem que ser tentar construir uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais inclusiva, para que a gente consiga um processo de educação, um processo realmente de melhora do padrão de vida, sabe? Bela mensagem, professor Ivan. Eu acho que nós temos muito o que fazer, né? E vamos fazer. Né? Eu acho que podemos ter um Brasil bem melhor. Né? Gostaria imensamente de agradecer ao professor Ivan Camargo por essa importante e interessante conversa. Né? Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Agradeço a sua preciosa atenção e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!